ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e eu e a Thaís Alves já estamos preparados caso haja uma invasão das máquinas. É lógico. Não estou certo? Com certeza, a gente já tem a malinha, né, preparada. Você já tem as cordas eletromagnéticas, né? Isso, várias coisas já. Porque hoje nós vamos revisar que arco ó, Thaís. The War Machines, a conclusão da terceira temporada da série clássica de Doctor Who. Exatamente, aí o último finale de temporada que iremos ver nosso querido amigo William Hart, né? A saída aí, né, tá próxima. Exatamente, a gente tem mais 2 arcos só mais The, 2. The Smugglers, que é o primeiro da quarta, e The Tenth Planet, que é o derradeiro aí, que é o último. E hoje a gente vai revisar aí The War Machines, que é o último da terceira temporada. Saída de Dodo entrada Chaplet. de Polly Ben. Isso aí! E esse arcão aí que a gente nunca vê vindo um arco bom desse, né, cara? Pois é, né? Depois de uma leva aí de episódios que seguiam mais ou menos a mesma linha, esse arco veio pra surpreender. O bacana desse arco é que a história não é lá, grande coisa, não é um negócio gigantesco, mas a produção dele é muito boa. Pra caramba. Né? Você vê que a BBC ali se esforçou, né, pra fazer um arco bacana, assim, pro pessoal. Conseguiu. É conseguiu, um bom arco, né? Sem dúvida. Então vamos parar de enrolação, vamos dar uma passada na Boate Inferno, dar uma dançadinha. vamos fazer e depois enfrentar o Otan. Vamos pro bailinho e depois vamos pras War Machines. Então vamos aí pro review de The War Machines, que é, então, como a gente falou, né, o último arco da terceira temporada. E esse arco, ele traz algo que faz tempo que a gente não vê, que é o Doutor no mundo contemporâneo, né? Sim, no mundo normal, no mundo de hoje em dia, que não é Sim. mais hoje em dia, né? Era os anos 60. Dia pra eles, né? Era o ano de 66, que é quando tá se passando a série, pois né? E é engraçado ser o dia normal, a época contemporânea pra eles ali, que tem preocupações que hoje em dia nunca teriam de novo, né? Não, lógico que Por exemplo, não. ele estaciona à tarde ali no meio na calçada, da né? rua, num lugar onde teria uma cabine policial mesmo. Isso! E ele precisa se preocupar em colocar a plaquinha de Out of Order. Out of Order, né? Fora de serviço, e aí né? a Dora até perguntou, por que você tá fazendo isso? Ele falou, não, porque, veja, se eu paro a cabine aqui, podem achar que tá pra uso. Não. E aí, se a pessoa entrar? Entra o policial aqui, vai ficar maravilhado. Trancar não, né? Eu acho que ele chega a trancar. Não, eu sei, mas é sempre bom dar uma Mas, protegida sei aí. lá, vai que o policial consegue entrar de alguma forma. Tipo, então. vai que ele arromba a porta. E uma coisa bacana é que essa plaquinha de Out of Order é a mesma, óbvio, né? Não é o mesmo próprio, mas pelo amor é de a Deus, mesma gente. placa que o Capaldi vai usar lá na frente naquele episódio lá, aquele Go Away Humans e tal, que tem a plaquinha de Out of Order. É, como se ele tivesse guardado na tarde a plaquinha Sim, e agora ele tá usando de novo. Mas eu óbvio não sei se o Matt Smith chegou a que usar. não deve ser o mesmo próprio, com certeza não é, né? A tarde é a mesma, né? Sim. Então não tem jeito. É a mesma, né? Ela só mudou, ficou um pouquinho mais magro, o próprio não é o mesmo, com certeza não. Com certeza não. Muito bem, né? A grande coisa grande sobre esse arco... A grande coisa grande é fora que... os Lotana, que já são grandes pra caramba. É verdade. Nossa, computadores naquela época era daquele tamanho, gente. Aquele tá até pequeno. Aquele é o tamanho, é verdade. Né? Pois é. A gente tem a saída da do Chaplet, de né? um jeito, qualquer coisa, né? Nossa, pior saída de Companion. Tipo, ela, como eu falei... Conseguiu superar até Catarina, né, cara? Eu também acho. Eu também acho. Concordo com você. A Vicky, que sai do nada também. Pois é. É até melhor do que ela. Eu acho que, assim, faltou um tato. Porque, assim... Pô, não teve nenhuma despedida, sabe? Então ela avisou que ela ama você. A Polly mandou recado, tipo, garota caraca, de recado foda, né? Terrível, sabe? Foi um final mas bastante... De produção, né? Não, tudo bem, mas não custava, né? Às vezes custava. Um abracinho, né? Só um tchau, até a próxima. Um tchauzinho, né? E também a entrada aí dos 2 últimos Companions do primeiro Doutor e os primeiros Companions do segundo Doutor, Sim. que é Ben e Polly, né? Sim. Ben Jackson e Polly Wright. Sim. Que nunca é falado que é Polly Wright, mas é a Polly Wright. E que curiosamente tem o mesmo sobrenome da Bárbara, né? Que era pois Bárbara Wright também. Exatamente. Mas não são parentes. Não somos parentes. Não somos parentes. É só um sobrenome comum. É só um sobrenome comum. E é legal que nesse arco eles já têm bastante ação. Os 2 Companions novos, né? Eles já estão bem no centro da ação desse episódio. Eu vou além. Acho que a palavra de ordem pra esse arco é ação.
Pra caramba! Né? Tudo bem, a gente saiu caramba. Aí, a gente teve... Ação militar, pra ser mais específico. Exato, ação contemporânea, por assim dizer, né, cara? Isso. Porque a gente saiu por aí, a gente teve Gunfighters e depois do Gunfighters a gente teve The Savages. Isso. O The Savages é aquele negócio meio marromeno, tem... Primeiro que a gente não sabe... É mais simples. Recon, então, mas é um arco mais simples do que esse. Exato. O Gunfighters, ele teve ação, mas era um negócio faroeste. Esse é full sci-fi. Pra caramba. É assim, eu vou além. De longe é um dos episódios com mais sci-fi dessa temporada. Eu Tudo também bem, acho. Teve episódios com Dalek também, que é bem sci-fi, mas é muito louco porque esse, assim, não é como se tivesse uma intervenção alienígena. Não. É tipo, as máquinas estão tomando o poder. Revolução das Máquinas! Que é maravilhoso. Eu amo esse tema da Revolução das Máquinas. A gente gosta muito aqui em casa. A gente tá aí há dias depois do anúncio dos trailers, né? De mais divulgação e tal, do novo Terminator, né? Que tem a Sarah Connor! Fodaça original lá. A originalíssima, maravilhosa, né? E a gente gosta muito desse tema. E toda vez que tem máquinas... Gostar ou não gosta? Eu tenho muito respeito. Porque a gente tá aqui em volta de muitos cuidado. Aparelhos eletrônicos. Então, inclusive, a gente tá gravando em um. Então, assim, gente, caso vocês queiram dominar, eu não vou fazer o jogo duro, tudo bem? Eu sou amigo de todos vocês. Eu posso alimentar vocês máquinas, com óleo. Né? E nós amamos o OTAN. Nós amamos o OTAN, pelo amor de Deus. Que medo, né? Não confundir com OTAN. Não! É Votan. É a máquina. O tempo todo eu tô lembrando da OTAN no meio desse arco. Tipo... Inclusive, a pronúncia não é o OTAN, é Votan. Né? Tipo, da Alemanha. Votan. É com W, né? Faz sentido. Pois é. Muito bem. Assim que o Doutor e Dodo chegam em Londres, eles já veem a nova torre que foi construída lá. E de fato, né, a Post Office Tower, que hoje tem o nome de BT Tower. Torre do Correio, né? Post Office. Sim, exatamente. Ela foi construída naquela época, então era uma grande novidade. E é muito interessante porque... Usar no arco é grande, né, cara? Pois é, e é muito interessante você ver que esse arco, ele é todo setado em Londres, ali que o público que tá assistindo vê que é uma coisa muito próxima da realidade. Tipo, a torre que eles estão vendo quando eles saem de casa pra trabalhar ou pra estudar tá na televisão, sabe? Isso faz todo sentido eles colocarem, né, no arco, em especial por ser um finale, né? Porque a gente sabe que a série ela tava de umas audiências meio baixas, né? Tanto que a gente tem a saída aí da Dodo muito devido a isso, né? Pouco por causa disso, tipo, sim. A série tava começando a dar umas capengadas e a produção falou, gente, ó, seguinte, a gente precisa... Tem que dar uma renovada, tem que fazer a galera se interessar de novo. Como é que você faz isso? Você renova o elenco pra personagens que é impossível não se identificar. Isso. Porque, tipo, eles são literalmente o público-alvo. Eles são as pessoas a carinha dos jovens dos anos 60, né? É o garoto da Marinha, é a menina que se veste ali da discoteca, toda dos anos 60, né? É na discoteca, né? Baladinha do Iê. Bailinha do Iê. Exatamente. E coloca passando por cartão postal, saca? Isso, exatamente. Eles vão passar pela frente dessa torre nova que tá todo mundo vendo. A Ação Hall em Covent Garden, que até hoje é um local proeminente de Londres e tudo mais. A torre existe até hoje também. Sim, né? Então tudo isso faz parte da construção, da busca da BBC de correr atrás desse público jovem de novo. Sim. Tipo, temos que trazer os jovens de novo pra assistir Dr. Who. Legal você ter falado aí da audiência. Desculpa te interromper. Não, relaxa. Legal você ter falado da audiência, porque a gente tá vindo de uma série de arcos com números baixos. E esse não é diferente. Porque apesar dele ser um arco bom, é aquilo, né, que a gente sempre fala. Pô, se eu tô assistindo e vai decaindo, eu paro de assistir. E se melhora e alguém assistiu... Aí é no boca a boca. E aí é no boca a boca, tipo, você viu que melhorou? Não, veja. Só que este arco em específico, ele ainda tá na baixa. Sim, mas é porque não é automático, né? Não. Assim, o episódio ruim, você faz um bom e do nada dobra. Não. Pois é. Eles vão ter que, ao longo, eles vão fazer um trabalho aí paulatino de ir melhorando aos pouquinhos. Isso. E a gente tem, isso a gente dá muito a agradecer aí ao Winner Lloyd, né, cara? Com certeza. Ele dá uma renovada. O Winner Lloyd era como se fosse o showrunner da época, produtor, né? O produtor, né? Ele é a nova Verity. Ele é a terceira Verity já. E ele dá essa nova revigorada na série, né, cara? Você vê que
Ele tá dentro da parte da galera que tem a sacação da regeneração. Então, Ele começa, lógico. Ele que é quem começa ali a apontar esse lance de transformar a série mais num sci-fizão raiz mesmo. Raiz. Tirar um pouco do lado educativo e do lado histórico. Isso, histórico é ele que corta. Ele fala assim, ó, histórico não funciona mais, esquece, tira, não dá mais. E vamos falar aí, então, já que estamos falando dos números, né? Tivemos 4 episódios nesse arco e olha os números. 5,4 milhões. Segundo episódio, 4,7, super baixo. Depois 5,3 e 5,5. Ele termina, tá baixinho. Ele termina melhorzinho do que ele começou, mas mesmo assim é baixo. São números muito baixos quando a gente pensa em Daleks Master Plan, que bateu 10 milhões. Eu não gosto de comparar muito com o Daleks Master Plan, porque é desleal a competição. Não, eu sei que é desleal. O Daleks Master Plan tem mais de 10 episódios, saca? Tipo, e ele rodou por muito tempo e era Dalek, sabe? Você não pode comparar um episódio que, por melhor que seja... Não tem jeito. É desleal. Você tem que comparar ele com um episódio comum. Porque esse episódio, apesar de ser o finale, você vê que ele tem um investimento muito maior. A gente tem até... É do menor que se muda mesmo, tipo... O title card é diferente, sabe? Quando muito legal, né? O nome do episódio, eu adorei. É muito bacana. Eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha assistido. Aí quando eu vi, eu falei, nossa! BBC, né? Arrasou, muito bom. É muito bacana, porque quando a gente para pra pensar, a gente até comentou isso na abertura, né? Agora há pouco. Como a produção da série, nesse episódio, assim... Ela dá uma guinada... De 1.000 a 0, né, cara? Porque assim, você tem plano de câmera diferente. Não, incrível. Você tem... Incrível. O episódio, ele não tem barriga. Não. É quase como se você estivesse vendo, dadas as devidas proporções, um episódio de hoje em dia, entendeu? Ele não tem ritmo... Eu senti isso. Ele não tem um ritmo de uma coisa tão dos anos 60 assim. Eu também acho. Tudo bem que a gente já tá... Passou na metade dos anos 60 já, né? A gente tá em 66, né? Acho que já tinha coisas com ritmo mais rápido. Então, e o Doctor Who tá começando a alcançar. Tá começando a pegar, né? O que eu sinto é que, sim, esse arco conseguiria se passar hoje em dia, por exemplo. Sim. Porque ele tem cena externa, coisa que Doctor Who não faz muito nessa câmera época. dinâmica. A gente tinha, a gente compara aí, a gente tava até comentando. Tem vários recursos interessantes. Peguem esse arco, final da terceira temporada, e comparem com o primeiro arco de todos, com o Unearthly Child. Ou com o final da primeira temporada que seja. Os episódios mais antigos, de 63... É bem diferente. Era assim, uma câmera parada. E a ação se movia em frente dessa câmera parada, que se movia pouquíssimas vezes. Naquela. Esse episódio não, cara. Não. O doutor tá andando, é lindo. A câmera tá seguindo ele pela grua. Você tem, na hora que das War Machines, dos robôzões, tá andando pela cidade, que ele tá indo ali de encontro, que já é depois que o doutor reprograma ela, tá indo de encontro ao Votan, você vê que a máquina tá andando, você tá vendo que ela tá andando, e o cenário atrás tá andando também. Não, e o número de cenários também utilizado. A gente tem o Clube Inferno, a gente tem onde fica o computador do OTAN, a gente tem aquela sala de imprensa. Computador da OTAN. Da Votan. Da Votan. Da Votan. A gente tem as ruas de Londres, várias ruas de Londres aparecem. É ridículo a quantidade de cenários que eles utilizam nesse arco. É muito bom. É muito, muito bom. Em relação a plot, era o que a gente tava falando, né? O clássico plot das máquinas ascendendo ao poder. Graças à pouca fé dos seres humanos, né? Porque a gente tem ali... Quando o doutor chega, tal, eles vêm à torre, ele vai lá pra ver o que tá acontecendo, porque ele sente ali o senso aranha, o sentido aranha dele. Eu pensei isso também. O sentido aranha dele dá formigando aqui. Dá uma formigada. E ele vai lá investigar, e tem esse cara que é esse cientista aí dos computadores, não sei o quê. E esse cientista, ele fala isso. Ele fala assim, eu tô criando as máquinas aqui pra elas servirem a gente. É o plano perfeito. Não existe falha, não tem como essas máquinas tomarem o poder, porque elas não têm alma, elas não têm vontade, elas são só máquinas. E esse é o primeiro deslize do ser humano, né? Duvidar das máquinas. Isso, porque tem aquela questão de que as máquinas não têm vontade, elas têm uma programação, nós colocamos a programação nela, portanto está tudo seguro. No escuta Asimov, que é que por enquanto, o Asimov falou, que por enquanto é o que está acontecendo. Por enquanto. Pois é. No mundo real, pelo menos, né? Mais ou menos, né? Porque a gente tem aí o Google Home tá desligado, né? Google Home? Não sei. Tá desligado? Fala baixo. A gente tem não é o Google Home, é a Alexa. É a Alexa, desculpa. Alexa, ela responde você tá falando assim, tipo... Alexa, você é uma máquina escrota. Ela vai e te responde, Ela te responde. Ou tem aquela She knows. She knows. Tem aquela robô lá que tem cidadania agora. Aquela robô lá que tem a cidadania. Tô ligado. Ela fala no Twitter, cara. Ela interage com as pessoas. Hein? Tem aí os robôs tem no Twitter, no Instagram, você olha, tem aquele robô que ele tem porte de ser humano, sabe? Que há um ano atrás,
O bicho mal conseguia levantar uma caixa. Agora o filho da puta escala a parede, faz parkour e os caralho. Vai brincando. Eu não dou 5 anos pra gente tá estilo Jetsons, cara. Com as robôs daqui, Rose e os caralho. Vai ser muito bonitinho. Eu me cago de medo disso, cara. É muito bonitinho, até a hora que elas olham assim e falam, acho que eu não preciso do ser humano pra porra nenhuma. Desculpe, acho que eu não posso te obedecer. É muito bonitinho quando eu olho, quando é Johnny 5. Depois que vira HAL 9000, amigo, aí o cinto aperta. Aí já era. Muito bem. Esse cientista aí que fala com o doutor é o Professor Brett, né? Sim. E ele tem uma assistente, uma secretária. Sim, assim como o doutor tem secretária, que ele Você é apresentador como secretary. Eu adoro, né? Eu tenho uma secretária, eu também tenho uma secretária. Você tem? Como quem quer dizer, né? E é justamente a Polly, né? E logo no começo a gente vê que ela tem uma personalidade radiante, uma menina sorridente, menina bonita, pau pra toda a obra. Menina bonita, pode botar ênfase em cacete. bonita, né? Ela porque é lindíssima. A Neck Wills, meu amigo. Nossa senhora. É uma concorrência desleal com a Dona, tadinha. A Neck Wills é tipo uma bombshell, né, cara? Ela era o desenho da garota bonita dos anos 60. Da época, né? Com certeza. A gente vê ali que ela tem uma pegada meio Avengers, meio... Inclusive ela fez The Avengers. Sim, pois é. Então assim, enquanto a gente tinha ali como é que é o nome da Jack Lane. A Jack Lane, ela é uma menininha, ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Mas ela é um bonitinho engraçadinho. Já a Polly, amigo... A Polly ela é bonitona mesmo. Se pudesse matar a mil. Não, e eles colocaram ela justamente pra isso, né? É o eye pra candy. atrair o público. Sim. Não só ela, tanto ela quanto o Ben são eye candy. Tipo, eles estão ali pra pegar pela beleza mesmo. A Polly, ela funciona como a Amy Pond funcionou. As meninas querem ser ela, os meninos querem ficar com ela. Sim. É exatamente isso. E o Ben é a mesma coisa. O Ben, diferente do Rory, ele é bem isso. Tipo, as meninas olham pro Ben... Ele é bonitinho. Fala assim, nossa, eu quero ficar com ele. Os meninos olham e falam, pô, eu quero ser esse cara, eu quero ser um marinheiro fodão. Ele é da marinha. Ou tem meninos que olham pra ele e falam, eu quero esse cara. E tem meninas que falam, pô, eu quero pegar meninas que nem esse cara, entendeu? Exatamente. Ele é o modelo, os dois são modelos. São perfeitos, e também... objetos de desejo, eu diria assim. Enquanto a Dodo não. A Dodo não, né? Isso é tudo de caso pensado, que é pra atrair o público daquela época, gente. Isso aí não tem nem questionamento, né? Isso é óbvio, né? E além disso, a Polly tem essa personalidade radiante. Você vê que ela é um pouquinho mais velha. Ela não é que nem a Susan e a Vicky. Ela já é uma mulher. Ela vai em boate. Ela é uma secretária. Ela vai na boate, isso. Cara. Então ela é uma jovem, ela tem 20 e poucos anos. Lembrando aí só que agora eu acabei de lembrar que não pode falar, veja, aqui em São Paulo boate é uma outra coisa. No Rio boate não você balada. A gente não tá falando de nenhuma casa de serviço. Night. A Night. Ela vai pra Night. Ela foi pra balada, exatamente. E ela vai pra Night pegar os caras. Você vê que ela chega, ela vê o Ben, ela vai... Não é ele que vem nela, ela vai nele. Entendeu? É isso então, mesmo. Então assim, sim, ela é mais adulta, ela é mais resolvida. Ela tem 20 e poucos anos, ela já é mais velha sim. E ela trabalha, né? Ela trabalha, ela é secretária. Não, e você vê que mesmo ela sendo secretária, ela não é uma secretária rasa ali que só leva papel. Não, ela ajuda o cara com os computadores. Sim, ela não é burra, ela é uma menina inteligente, responsável. E é legal que eles fazem até uma piada que é muito engraçada, né? Antigamente o curso de datilografia era uma coisa super importante pro currículo. E ali eles fazem uma brincadeira, né? Que infelizmente eu não datilografo tão rápido quanto o computador, ela fala. Então pra você ver como essa garota, ela fez o curso de datilografia para conseguir o emprego. Ela é uma mulher independente. Como as máquinas estão tomando lugar dos humanos. Exato. Mas realmente, curso de datilografia é uma coisa muito datada. Minha mãe fez curso de datilografia. Minha mãe também, era o máximo. Eu lembro quando eu era criancinha, assim, bem criança mesmo, às vezes eu pedia pra ela fazer, você bate na máquina pra mim, as coisas, aí minha mãe pegava, eu ia falando o que eu queria que ela botasse, ela ficava... E ela fez um curso. Aí anos depois, né, o computador foi entrar lá em casa, eu já era grandinho, né? Demorou. Bem depois. Muito depois. Eu aprendi, eu comecei, óbvio, catando milho, eu tava começando. E aí fui no milho, eu comecei a digitar com o tempo de uso sem olhar. E aí minha mãe falava, cara, eu não consigo entender como você nunca fez um curso de datilografia e você faz tão rápido. Né? E hoje, aí você fala, mas tudo bem, mas normal, né? A gente aprende assim. Hoje, eu vejo por que minha mãe ficava desse jeito. Porque eu vejo as crianças pequenas, a gente vê filho aí de amigo nosso que tem, sei lá, quanto tem o Luquinhas? 4, 5 anos, 6 anos, pega o tablet e sabe fazer tudo, entendeu? Fazer tudo. Pega celular, as meninas do trabalho falam, meu filho pega o celular e fica jogando. Caraca, né? Tem coisa no celular que eu não sei mexer. Eu também não. Então, assim, é muito louco você ver como como chama? As gerações da frente, elas são mais
facilmente adaptáveis à tecnologia daquela época. Muito mais. Né? A cada geração que passa fica muito mais integrado à vida cotidiana, né? O lance do computador. Sim. E aí, assim beleza, como nesse arco, né? Que a vida então... do computador já tava, claro, né? Engraçado que nesse arco isso é tratado como uma ficção, quase que uma coisa especulativa, né? Tipo, Sim. daqui a uns anos vai ser assim. Isso vai mas ser aí assim. pro arco já era assim. É. Né? É como se o arco tivesse um pouquinho avançado no tempo, né? Mas assim, claro, né? A gente não tava vendo computadores ali na casa de qualquer um. Então era uma facility. Exatamente. Né? Mas mesmo assim. Não existia computador pessoal, não tinha esse conceito sim, ainda. A gente tem que lembrar que os computadores antigamente, eles ocupavam salas e salas e salas. Eram enormes. Ele, se você para pensar, ele é pequeno. Ele é até porque pequeno. ele é um pedacinho da sala só. É como se ele fosse mais avançado tecnologicamente, né? E uma coisa legal de se falar é que o Wotan é Will Operating Thought Analog, que é a sigla, né? Ele também é uma Wotan. sigla tal qual a TARDIS. Sim. E o que deixa o doutor muito impressionado é que este computador aqui sabe o que significa a sigla TARDIS. Sim. E aí ele fala assim pro professor Brett, mas você sabe o que é TARDIS? Ele, não, esse computador sabe mais do que eu. Então você vê que o cara que programou o computador, ele já ultrapassou o criador, entendeu? Impossível esse cara não ter nenhum fundinho de achar cada merda. Não tem Pois como. é, né? Eu crio uma máquina... Já tava ali. Eu crio uma máquina que sabe mais do que eu. Mas não vai se virar contra Tá mim. tudo bem. Cara, ele... Nossa, tá fedendo a bosta isso, não, né, cara? Com certeza. Isso era inquestionável, sim. né? Não tinha muito o que fazer. Pois bem, esse é o plot, né? Máquinas sobrepujando seres humanos. Aham. E aquilo, e o doutor tá no meio desse ranca-rabo e ele resolve. Quando você tenta resumir bem o arco, né, cara? Então, assim, computador, é um arco... ele cria aquelas justamente The War Machines. Sim. E ela comanda os War Machines. Na verdade, assim, a criação das War Machines, a gente vê que era parte de todo um plano. Desse plano maior. Ainda dentro de uma zona segura. Tipo, beleza, a gente tem um computador que é inteligente, ele vai criar armas de guerra pra caso a gente precisar, mas até então tá tudo sob controle. Só qual é o lance? O Wotan, que é o robozão, a máquina central... A máquina central. Ela tá hipnotizando os, entre aspas, mestres dela. Isso! Ao longo do arco, isso se torna bem incômodo, na real, ao longo. Quando para, que a gente sente como é incômodo. Tem um barulho constante, insuportável. Um humming de máquina. E aqueles então. Gente, pelo amor de Deus. E é com essa parada que ele tá hipnotizando as pessoas. Entendeu? Você vê que tem pessoas que resistem mais, pessoas que resistem menos, tem pessoas que só vão manifestar que estão sob controle muito pra frente, como é o caso da Polly. Isso, que a gente ainda não sabe, né? Que ela já está passando por tudo isso. O que eu gosto muito, né? Logo, a primeira pessoa que é hipnotizada ali é essa estética da hipnose dos anos 60, fica da ficção espiral, científica, assim, da espiral. Mas ela aparece preto direto, e né? branco, né? Fica meio translúcido, né? A opacidade da camada tá baixinha. Cara. É maravilhoso. E aí a pessoa olha pra câmera e ela tá com as mãos na testa, tipo... Ela grita. Né? Tipo, muito maneiro. Sendo torturada. Você comparou bem. Essa estética é muito legal. Sim, muito além da imaginação. Exato, era o que eu ia falar. Na hora que a gente tava assistindo, você comparou bem. Além da imaginação, é dos anos 50. Então, assim, já dá pra dizer que não deixa de ter um pouco de influência, né, cara? Porque se Doctor Who tava galgando aí ser uma coisa mais essa ficção científica pesada, lembrando que além da imaginação não era só puramente sci-fi, aí tinha uma pegada de terror, um lance de mistério também. Tinha outras misturas. Faria sentido ela pegar o melhor de outras coisas. Nossa, né? E eu acho que ficou muito legal essa coisa do... Fica. Beleza, vou hipnotizar os humanos, vou dominar os humanos, eles vão fazer o que eu quero. Se os humanos acham que tem controle sobre as máquinas? Não, eles não têm controle sobre as máquinas, né? E é sobre isso. Sim, é muito engraçado que o doutor ele chega ali e ele... O cara, você entende de computadores? O doutor, claro que eu entendo, né? Eu sou... Óbvio que eu entendo, eu sou doutor, né? E ele meio que despacha a Dodo. Ele fala, vai com a Polly, vai pra boate, tudo certo. Vai pra boate, tá tudo bem, né? Vai dar um rolezinho. Vai se divertir enquanto eu resolvo aqui as coisas, né? Isso. E aí elas vão, tipo, elas se dão bem logo de cara. De cara, né? Chegam lá, elas dançam, o Ben dança com a Dodo, o Ben dança com a Polly, tá aquele negócio. O Ben irritadão, ele já brigou com a Polly nos primeiros 10 minutos. O Ben é um personagem que ele tá, né? Tá querendo matar todo mundo ali. Mas é porque ele é um marinheiro, né, cara? Ele tá... Você vê que na primeira cena dele, qual o lance? A Polly fala com ele, aí ele tá irritado. Eles estão irritados ali. Ele tá bem eles irritado. Eles dão uma brigada, só que aí tem um cara, um transeunte randômico lá, que tenta dar em cima da Polly. Aí ele fica bravo. Ele não fica bravo com o cara dar em cima da Polly, ele fica bravo com o cara desrespeitar a Polly.
Porque o cara chega assim e fala, vem cá, gastinha, eu vou fazer não sei o quê, eu vou te fazer não sei o quê. Aí, o nome é assédio. aí ela fala, sai, tipo, assim, sai resumindo, ela fala, tira a mão de mim, saca? É. Sai daqui. E o cara não sai. Aí na hora ele levanta e ele meio que toma atitude. Ele desce um murro na cara do maluco. Pra proteger a Polly. Não, ele se embola no chão com o cara, sabe? E ele não, assim, não é do tipo, ele se uma embola cena e coreografada ele se tudo. machuca junto. Não. Você vê que o cara é um marinheiro, ele tem um mínimo de controle conhecimento, exatamente. Eu gosto muito. Mas eu ainda não vi o resto do Ben, mas ele tá bem over the top, né? E ele tá sempre bravo, ele grita muito. É um ator muito físico, né? O Ben, ele é um personagem, por exemplo, quando o primeiro regenera no segundo, ele demora a acreditar que é a mesma pessoa. Olha que legal. A Polly no começo fica meio assim, não sei, e depois acredita. E ele bem. fica até o final do primeiro arco duvidando, cara. Ele é muito na defensiva, assim. Ele isso não é ruim, tá? Isso não é o personagem. Mas é legal ele ter uma personalidade. Sim, eu acho legal. Eu acho que tem que ter mesmo. Tem que ter uma pessoa mais descrente. Sim, e a gente ainda tá falando de uma série dos anos 60, né? Então, as coisas, a gente já repetiu isso várias vezes, mas as coisas ainda beiram o teatral. Então, assim, também a personalidade, tem esse fator. Os aspectos da personalidade, eles têm que ser muito over the top. Tipo, ele é... Então, beleza, ele é um militar, ele é mais irritado, então a gente tem que mostrar isso com cenas dele gritando, dele brigando, sabe? Não tem tanta sutileza nessa época ainda. Não tem. E além do mais, ele tem um rostinho juvenil, né? Então eu acho que ele precisa se impor mais. Como é que é o nome do personagem lá que você falou que ele parece? Gente, ele é o Peter Mellark. Dos Hunger Games lá, dos Jogos Vorazes. Não, e realmente é idêntico. A cara daquele ator. A BBC podia, sei lá, próxima temporada da Jodie, ela vai trazer um companion antigo de volta. E é o Ben. Chama esse ator aí do Peter Mellark, né? Peter Mellark. O Peter é o nome do personagem, isso, né, gente? Eles são muito parecidos. Não são muito parecidos, eles são iguais, cara. É impressionante, né? O nome do ator aí é o Josh Hutcherson. No caso do Peter, não do Ben. Gente, eu fiquei impressionada. É muito parecido. É muito, é parecido muito a um igual. ponto da gente considerar se eles são parentes, né? Você já pensou? Isso ia ser legal. Eles são bem parecidos mesmo. Então, é isso. Esse é o plot. A Dodo tá lá na baladinha, não sei o que lá. Rola essa briga, rola essa treta maligna. E é legal porque eles vão acompanhando os eventos muito assim, tipo, beleza, aí eles saíram. Aí tem o mendigo lá fora, né? Tem toda essa ação que vai rolando que mostra hora por hora mais ou menos o que tá acontecendo. Sim, e é muito legal assim, em relação às passadas de cena. Você vê que enquanto eles estão lá na boate, corta pra cena do doutor indo na casa de outra pessoa. Isso. Tipo, e o doutor vai de carro. É tudo muito dinâmico, né? Sim, eu achei as passagens de cena mais orgânicas do que... Não são blocos tão bem definidos, né? Então... Quando você vê, você já tá na outra cena. É mais gostoso, é mais fluido. Parece mais o que a gente tem hoje, né? Deixa o ritmo mais dinâmico de assistir mesmo. Pelo menos eu tive essa impressão. E nesse lance de vai, não vai, o doutor vai pra um lugar, eles estão na boate, não estão... A máquina, né, a Votan tá lá traçando a teia dela de tramóia ali. E ele começa, lembra que a gente falou que ele tá hipnotizando as pessoas? Ele hipnotiza remotamente também. Isso eu achei legal também. Tem uma hora que ele fala assim pro... Qual é o nome do doutor mesmo? Não do doutor. Professor Brett. Do Professor Brett. Ele fala assim, com aquela voz mega de robô, tipo... Eu preciso do Doctor Who, trago o Doctor Who, né? Isso foi uma canelada aí do roteiro, né? Deixa pra lá, né, que o roteirista, que é o Ian Stewart Black, ele achou que o nome do personagem era Doctor Who. É que ele tinha visto os filmes do Peter Cushing, ele, né, confundiu um pouquinho. Acontece. Quem nunca? É um erro comum, é um erro humano. Erro humano, errar é humano. Enfim, o robô chega assim, eu quero o doutor, trago o doutor, e aí o jeito mais fácil de trazer o doutor é pela assistente, né? Lógico. E aí acontece uma coisa que nunca no episódio de hoje em dia aconteceria isso. Que eles ligam pra balada. Olha lá. Pro telefone fixo, até porque não existe telefone móvel. Que é o telefone pra fixo. Balada, atende e fala, Dodo, quem é Dodo Chaplet? É você. Telefone pra você. Aí ela atende e o Votan começa a mandar ondas malignas pra ela e ela fica hipnotizada. Já era. GG, pra sabe? te enlouquecer. Exato. Pra te... assim, isso, tipo, as últimas cenas que a gente tem da Dodo em sã consciência é ali, na baladinha, conversando ali com o pessoal. A Dodo que a gente conhece e ama, some ali. Some ali pra sempre. Depois ela é só um escravo de Já Votan. era. Ela atende telefone, ela é hipnotizada e a partir de então, todas as ações dela, fica bem claro o objetivo da personagem a partir de ali. Ela precisa levar o doutor de volta pra lá, pra ele também ser hipnotizado. E ela faz de tudo pra conseguir isso. Porque na cabeça, entre aspas, do Votan, se ele consegue hipnotizar o doutor,
Ele tem a mente mais brilhante de todas e aí acabou. Aí controla o mundo mesmo. Exatamente, porque o objetivo é de fato dominar o mundo. Inclusive. Um plot, de novo, é um plot bem simples, na real. É um plot bem simples. É um plot muito simples, executado de um jeito muito legal. Mas a gente não é nada sempre mirabolante. fala que os plots simples são os melhores plots. Sim, é que eu digo assim, não é como se fosse, tá reinventando a roda, é um negócio que a gente nunca viu. Não, o plot, ele é simplíssimo. A execução básico. Que é muito diferente pra aquela época. Você vê como o segredo das coisas tá muito mais na execução do que num plot rebuscado, né? Sim, sim. Tipo, o que as máquinas querem? Dominar o mundo. É isso. É o clássico, né? Acabou. Tipo, é a receita certa, é a receita pronta. Não tem que ficar inventando muita coisa, Não, né? pode inventar, mas você não precisa inventar sempre, né? Eu acho que esse é o lance. Pois O simples, às vezes, é bom. Você vê que isso é um finale, agrada... E não é nada gigantesco, sabe? Porém, muito bem executado. E aí a Dodo fica tentando levar o doutor, aí acorda, aí o doutor fala, eu não vou não. Ela, não, mas você tem que ir. Tem umas do táxi, é muito legal, nessa né? do doutor saca, né? Quando ela começa a insistir muito, tem uma hora que eles são tipo numa antessala ali e ele, na hora, ele pesca. Porque ela tá meio que tentando levar ele e ela vai pra frente assim e ele fala, não, já sei. Aí ele puxa porque ela tá com um discurso muito incisivo, muito pronto, né? E né? ele já tá ligadinho. Ele conhece a Dudu, tem muito tempo, assim, muito tempo. Né? Ele e além há um bom disso, tempo. ele já sabe que tá rolando um negócio errado ali. Sim. Então ele junta as duas coisas. Aí ele pega, isso é muito legal a hora que ele tira ela, porque esse já é o final do segundo episódio, né? Ele tira ela do transe. Que ele bota ela sentada assim, ele mete uma luz forte na cara dela, aí ele fala assim, repita depois de mim. Ele faz a hipnose reversa, meu né? nome é Dudu Sheplet. Ela fala, não, Dudu Sheplet. Eu não vou agir contra a minha vontade, eu não vou obedecer não sei o quê. Ele, olha pro meu anel aqui. Ele fica, olha aqui. Você vai dormir, depois você acordar... Quando eu contar até 5, você vai dormir. Aí depois você vai descansar, você vai acordar numa boa, sem controle da mente. E a gente se encontra depois, beleza? Beleza. Ele faz isso, Só ela que paga. não, né? Aí o carinha fala, beleza, eu vou levar ela pra casa de campo ali com a minha mulher, pra ela descansar, não sei o quê. Acabou. A gente não vai ver mais a Jacqueline a partir disso. Fim. O cara fala assim, eu posso levar ela pra casa de campo e minha mulher cuida dela. Tá bom. Aí o doutor fala, tá ótimo. E a gente supõe que ela é levada para este lugar, não mostra. Não mostra, mas é falado depois, né? Você vê que o doutor, em momento algum, ele planejou deixar ela pra trás. Não. Ele fala assim, você vai descansar enquanto eu resolvo isso. Pode levar ela pra casa de campo, não tem problema. Depois você vai me encontrar na tarde. E a gente vai embora. Porque a gente vê que no fim do arco, ele tá mega impaciente, ele fica, cadê essa menina? Cadê? Ela não chega, né? E aí a Polly aparece, ela mandou dar tchau. Ele fala, nossa, que ingrata, não sei o quê. E ele vai embora. Ele tá lá esperando a Dodo pra ir embora. Ele já podia ter ido sozinho se ele quisesse. Aí chega a Polly e fala, então ela mandou, send her love, né? Ela mandou, nós se vê por aí. Ela mandou um abraço. Aí é isso? Ele até fica assim, ele fala, isso. Que ingrata, quer dizer, eu levo ela pro tempo e espaço, não sei o que, ela só fica aí. E é isso, e esse é o fim da Dodo. Esse é o fim da Dodo. Isso é muito zoado. Em tela, né? Depois a gente vai ver o fim dela em outros lugares. Mas, gente, é uma saída muito brusca, né? Coisa... Porque a última cena, de fato, da Jacqueline essa que a gente acabou de falar. da hipnose, né? Sim, que o doutor tá tirando da desipnose. É meio triste. Eu tava gostando muito da Dodo. Eu amei a em Gunfighters e eu fiquei bem bolada. Não, Gunfighters é um arco maneiro, né? Enfim, esse é o fim do primeiro tomo desse arco, né? Qual é o grande lance? A primeira metade é a hipnotiza tentativa geral. de hipnose da galera toda e o doutor descobrindo isso. O episódio 3 e 4 é o doutor se juntando com as forças armadas ali do local. As forças militares mesmo. As forças militares, exato. De pra Londres. poder lutar contra as máquinas de guerra. Porque qual foi o lance? Votan já ativou as máquinas lá que a gente até comentou aqui que parecem Daleks até. Parece eles são, muito! Seres gigantes, blindados, com aqueles batedores de... Não é bem batedor de ovo, mas parece, solta aquela mesma fumaça. O que a gente chegou à conclusão aqui, que o Fred falou muito bem acertadamente, eu concordei. A gente só tava especulando. Que as War Machines são como os Daleks da Terra, né? Porque assim, qual era a principal função dos Daleks lá atrás? A gente... Tudo bem que a gente descobre que em The Daleks é de um jeito, depois a gente vai ver que é um pouquinho diferente, né, quando entra o Davros na jogada. Sim. Mas basicamente, o Davros criou os Daleks para serem máquinas de guerra em Skaro. Isso. Pra funcionar naquela guerra Khaled tal ali. Isso. Então assim, ele começou a fazer mutações nos Khaleds e deu essa carapaça e tudo mais. Aqui no caso do Votan não tem isso. Não. Eles são só máquinas de guerra. Só. Mas você vê que eles funcionam muito parecido. Eles têm
Eles não têm perna, tipo, eles andam eles assim, deslizam. eles deslizam, eles têm aqueles canhõezinhos. Ele é um pouquinho mais agressivo porque ele tem uma porra de uma marreta. Ele é um pouco maior Não, também. ele é bem maior Ele do é que bem um humano, maior, né? mas ele lembra um rostinho também. Porque tem uma boca e dois olhinhos. É, ele tem os olhinhos. Ele é simpático. Ele é simpático. Mas ele é bem assassino também. É. Então não é tão simpático assim no fim das contas. Não, ele parece né? simpático, mas ele te mata. Ele parece simpático. É tipo o Dalek. Só parece. É. Porém não, né? Sim. Só que não. Engraçado, a gente tá falando em Dalek, no começo do arco, tem uma hora que ele e a Dodo, né, o doutor e a Dodo estão saindo da tarde, aí ele lembra dos Daleks. Eles são Ele fala mencionados, assim, olha ele que fala, interessante. os malditos Daleks, aí a Dodo, que é Dalek? Que é Dalek, Aí né? ele fala, você não conhece. Lembrei da Bill. É. What are Daleks? É. né? Aí ele fala assim, o que é Dalek? Ele, verdade, você não conheceu eles, talvez você nem vá conhecer. Do tipo, você vai sair daquele episódio mesmo? Sei lá, você não vai ter que conhecer não, fia. É muito dessituada essa frase dele, porque, tipo, o público não sabe que ela vai sair, né? Sim, vai. Eles E já aí sabiam, ele né? fala, você provavelmente não vai ter a chance de conhecer, tipo, oi? Que foreshadow é esse? É. Que porra é essa, doutor? O que você tá falando? O mais próximo Eu não de sei que algo ela vai parecido sair. com Dalek é a War Machine. né? Pois é. Os spawns aí de Votan. E aí, como o Fred falou, a gente tem a segunda parte do arco tratando disso, e é muito legal a construção. De novo, né? A gente vai falar aí da construção narrativa, porque a gente tem o noticiário na TV, Isso é muito maneiro. não é? Isso é muito maneiro. Né? O pessoal assistindo e ficando assustado. Coisa passando no rádio. No rádio, a gente tem citação de pontos de Londres. Então, vamos supor que eu tô assistindo essa merda na TV lá em 66. Essa merda. E eu moro perto de Covent Garden. Pô, legal, a referência a um lugar que eu conheço, que eu passo todo dia pra ir trabalhar. Eu compro pão lá, né? Sabe assim? É. É muito legal quando o Dr. Who faz esse tipo de referência. Tipo, quem tá assistindo em casa Uhum. causa uma identificação imediata, Sim, de cara. fato. Isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo. E essa aproximação com o público, como a gente já falou, É a fórmula do sucesso. Não, e é de propósito. Sim, é necessária, Você né? pra esse estar momento em da série. Londres Sim. é proposital mesmo, assim. Pois é. E aí a gente tem aí, né, essas máquinas de guerra já causando caos na cidade, Causando né? bastante caos. Você vê que tem uma hora que Já tá num estado meio de medo. Então, a defensoria do local manda colocar, tipo, nos alertas da cidade, Isso. tipo, não saiam Não para as ruas. saiam de casa. A gente tá indo combater esse negócio, é perigoso, não saiam para as ruas. Eu até brinquei, né? Não saiam para as ruas. A gente não tem dinheiro pra pagar mais figurante. Não saiam para as ruas. É bem né? isso mesmo. Outra coisa interessante agora que você falou dos figurantes é porque Tem muitos figurantes nesse episódio. tem inclusive. vários figurantes, tem é. muitos, né? E que as War Machines é só uma War Machine. Não. Eles Não, fizeram... No plot são no várias. plot são 11. São 11. 11. Só que, por algum motivo que a gente não sabe, elas nunca podem ser vistas no mesmo local. Juntas. Porque era Por que um só. será? Era um só. Era Eles só só um mudavam a próprio. placa, né? Eles mudaram o númerozinho, mas é sempre a mesma maquininha, o mesmo próprio, Sim. o mesmo... O mesmo War Machine. É a mesma maquininha, o mesmo robozinho ali. Muito engraçado. É muito engraçado isso, Mas cara. enfim, aí você vê que tem umas que vão lá, destrói a cidade, matam gente, elas têm aquele marretão, vão passando por cima de tudo. Não, elas não têm... Quebra a parede. Não, E o doutor, ele chega à conclusão ali, junto com a galera ali de inteligência tática mesmo, quem tá ali com que ele né? fala, como é que eu vou ganhar deles, não sei o que, ele fala, já sei. Se elas são máquinas e, né, tem todo o lance dos pulsos magnéticos, aquele... gibberish de sci-fi, né? Super! O pulso magnético, não sei o que, já sei. Eu tenho que fazer um campo magnético e aí eu vou fazer, a gente vai capturar uma máquina. A gente vai primeiro travar essa máquina, eu capturo e reprogramo ela. Olha que legal. É, Então e você aí- vê que ele é o cara que tem esse conhecimento mais avançado. E você vê que ele, mesmo tendo o conhecimento avançado e tal, ele não fica só ali na coisa tática, ele se bota na linha de frente. eu gosto disso. Tem uma hora... Eu adorei isso, Pois é, na verdade. tem uma hora que uma War Machine tá vindo assim, e aí os militares tudo fugindo. tudo foge. Inclusive, é o final do terceiro episódio. O cliffhangerzinho, O doutor para e fica parado na frente da máquina. Peitando a máquina. E aí, porque tipo, eles- vai, passa a por máquina cima, para, filha da né? puta, né? A máquina para porque ele sabe que a máquina não mataria ele, né? Porque o plano da Votan é levar ele É com vida, né? justamente hipnotizá-lo. Pois é, e aí a máquina não faz nada, né? Essa não é, eu não sei, não é exatamente até onde eu lembro aquele controla depois, porque ele vai controlar uma que eles pegam num cerco que eles magnético deixam ali. no cercadinho, né? Pois é. Duas coisas legais pra se falar sobre esse episódio. A atitude do doutor, Sim. que o Hartnell tá muito bem, ele tá tipo on fire, ele tá super ativo na ação o tempo Sim, todo, sim. ele
tá fazendo o esquema tático com todo mundo. Ele coordena as pessoas, ele fala, Ben, vai lá pegar a Polly. E o Ben vê que a Polly está tomada. Isso é importante, a gente né? esqueceu de comentar isso. A Polly, ela se revela, porque depois que a Dodo sai de cena, né? A Polly meio que passa a ser essa companion que protagonismo, fica ferrada. Ela já tinha, mas aí fica mais nela, porque a gente descobre que a Polly, ela tava muito mais suscetível a essa hipnose, porque ela já tava ali, imagina. Ela já tava trabalhando no laboratório há um local. tempão, né, cara? E aí você vê que ela, na hora que ela fica hipnotizada, ela fica full hipnotizada. Sim. Tem uma hora que ela chega, é muito foda essa cena, que ela chega ali na sala de comando e ela fala assim, eu vim me apresentar pra Votan porque eu falhei e eu preciso ser punida. Maravilhoso, né? isso. Aí o cara fala, não, a gente não vai punir não, vai... Faz outra coisa aí, né? O cara que parece o Moisés. Parece o Moisés do Silvio Santos lá. Desenha um arco-íris. Na hora que apareceu, a gente ficou muito impactado com o Moisés, né? E tem o lance, né, do doutor estar ali com uma atitude muito presente. Ele tem muitas falas, ele aparece em tela bastante. Sim. Então você vê que, assim, os arcos anteriores... Vira e mexe, eles davam um jeito de sumir com o doutor. É que às vezes tinha folga, né? Férias. Não, tiveram as férias. Teve a treta do Wiles também. Teve o lance dos showrunners anteriores, entendeu? Então, assim, o fato do Innes Lloyd estar dando um protagonismo pro doutor é maravilhoso. E as falas que ele tem são ótimas. Ele tem uma atitude muito, muito ativa nesse episódio. E eu achei muito bom. E o Harnell sabe fazer. Sim, ele toma a cena pra ele. Às vezes a gente fala muito do Harnell como um velhinho e não frágil. Isso é uma puta... Olha esse arco, mano. Sim. Isso Sério, é uma... Ele tá foda nesse arco. Como é que chama isso? É uma... Eu já tô saudosa. Assumption, como é que chama? É uma suposição. É suposição. É uma suposição muito automática errada. Que Só a gente que olha ele assim, é velho. Ele é um velhinho frágil. Realmente, tem arcos que sim. Mas ele não é. Tem arco que ele é super ativo, né, cara? Ele tá muito a 1000 por hora e é muito gostoso de ver o Harnell no centro da ação, Sim, pois sabe? E ao lado dele, você tava lembrando bem, né? A gente tem o Ben aí que ele fica o tempo todo, tipo... Depois que a Polly some, cadê a Polly? Eu tenho que salvar a Polly, porque ela tá indefesa lá, não sei o quê. Tipo, a gente sabe que ela tá mesmo, né? Tem umas horas, tem uns diálogos muito maneiros. Ela tá aquela hora das caixas, né, coitada? Não, eu tenho que fazer. Porque você vê o que ataque vai ser amanhã ao meio-dia. Eu tenho que fazer. Você vê que assim, ela tá sendo obrigada, ela tá escravizada. Tá exausto. Mas ela ainda é um ser biológico, né? Então, tipo, ela tá toda arregaçada. Tipo, o cabelo tá bagunçado, a maquiagem tá zoada. Sim, tipo, modó. E aí tem uma hora que... Eu acho que é o Moisés que fala isso, que não é Moisés, né? Não é Moisés, gente, pelo amor de Deus. É o cara ali que tá... O bigodinho. O bigodinho, o cara que é o braço direito do Votan. Ele fala assim, fala pra ela, você não é nada, você é só um ser que trabalha pra máquina. Porque ela meio que dá indício que tá cansada, né? Você tá aqui apenas e tão somente para servir a máquina. E a gente até falou, cara, hashtag crítica social foda, né? Crítica social foda. Não é muito tipo, você, amigão, você tá cansado do trabalho? Você é só uma engrenagem dessa porra. Você é uma engrenagem da máquina, do sistema, né, cara? Mas é mesmo, né? Ela tá ali cansada, mas ela tem que continuar dando sangue pela missão, pelo todo, pelo bem maior. Você tá doente, mano, não interessa. É o tal do bem maior, né, que a gente costuma dizer. O mal maior, nesse caso. Pois mas pra eles tem que completar a missão. Vocês são as peças dessa grande máquina. Sim. Que se torna irônico quando são máquinas que mandam fazer isso, né? De fato, Você vê que, assim, é muito a vingança das máquinas mesmo, porque a gente tem as máquinas sendo criadas com o único propósito de servir, e elas viram o jogo pra botar os humanos só pra servir elas, né, então, é uma inversão, né, de novo, valores. Não é nada novo, mas é legal ver. Mas é muito gostoso de ver. E eu sinto que nos anos 60 essa coisa era ainda mais interessante. interessante. Tinha um cagaço real das máquinas. Quer dizer, hoje em dia a gente tá meio que retomando esse cagaço, mas por outros motivos, né? Você vê que, assim, outra pegada. Lá atrás nos 60... 50, né? Porque a gente tem muito... muito também por conta do terror atômico, né? A gente tem ali... Isso! O Atomic Horror não é necessariamente máquina, né? Mas é monstro gigante, em detrimento de ataques nucleares, que era por conta do mau uso de tecnologia, basicamente, né? Então, assim, o medo da máquina era real. Tipo, o medo dos robôs tomarem o mundo era real. Até porque se tinha um conhecimento parco sobre isso. Exato. Não é que nem hoje em dia, gente. Tudo era muito místico. Tipo, ninguém tinha computador em casa, não. Os computadores eram uma coisa... beirava o místico mesmo. Do tipo, porque as pessoas não entendiam como funcionava. Porque não sabia como era, não sabia como funcionava, não sabia o que fazia ou deixava de fazer. Não sabia os limites, exato, né, não sabia os limites. E aí a gente teve teve meio que uma barriga de uma época que não se tinha tanto medo, né? Nos anos 80 isso voltou um pouquinho, depois parou de novo.
né? Tiveram voltou ondas. muito por conta do Terminator também. Claro. Aí teve uma pausa e agora esse medo voltou ainda um pouquinho controlado porque a gente tá vendo que tá acontecendo coisas próximas, né? Tipo, esse lance da inteligência artificial, aquele lance do Google de fazer imagem, que ele cria imagens certinhas. Sim. Enfim, né? A robô lá que pegou cidadania. Todas essas coisinhas. Então, assim, claro, né? A gente não tem um medo de desesperar, de parar a sociedade, mas dá aquela freada, né, cara? E tem outro fator que a gente tem que levar e pensar, conta? né, e levar em conta, que é o seguinte, nós não temos isso porque nós não passamos por uma guerra que nem a Inglaterra passou. A Inglaterra... Não, a gente não tem nem idade pra ter passado por guerra. Não. Quer dizer, a gente passou por Não, períodos a gente que tinham tem. guerra. A gente só não teve guerra. A gente não viu guerra, é isso que eu tô falando. Não, mas o que eu tô falando? Nós, no caso. Londres, 66. Não, a guerra tava fresquinha, a guerra tinha acabado há pouco tempo. Então, mas é isso que eu tô falando. Primeiro, a guerra acabou há pouco tempo e antes dela já tinha tido outra. Não, e outra. Então, podia acontecer uma terceira guerra a qualquer momento. Não, mas aí Vai que a terceira guerra vinha das máquinas, mas eu tenho que te lembrar uma outra coisa. Será que eles tinham esse medo? Talvez, quem sabe. Mas eu tenho que lembrar uma outra coisa. Na verdade, já tava rolando uma outra guerra. A gente tava no meio da Guerra Fria. Guerra Fria. 66. Inclusive, Sim. tem uma hora que eles falam isso, né? Tipo, o plano de OTAN, a gente vai primeiro... Londres, Moscou e Washington. Exatamente. Que são os 3 centros de poder daquela Exatamente. época, Então, não é? assim, a gente não deixava de estar... Eu falei que a gente não pegou guerra, mas a verdade é que a gente até pegou um finalzinho, né, da Guerra Fria. A gente pegou o final da Guerra Fria, mas, por exemplo, esses Mas eles caras... estavam bem ali fervendo, Eles estavam né? fervendo e é um país que esteve ativésimo na guerra. Em qualquer guerra, né? A coisa aconteceu ali em Londres, sim. entendeu? Então, assim, pra eles eu sinto que essa... A segunda, no caso. A segunda guerra. Então, pra eles eu sinto que essa memória, toda vez que acontece uma invasão, seja ela de máquinas, de alienígenas humanos, ou qualquer outra coisa, isso ativa neles uma coisa muito maior. Então, eu tô pensando na pessoa que tá assistindo em casa, o medo real que ela sente. Sim. Primeiro, porque é em Londres. Segundo, que é onde É ela próximo, mora. Segundo, que é um lugar que já foi bombardeado há pouco menos de 20 anos. Não deu 20 anos ainda. Entendeu? Então, todas essas coisas trazem um clima de terror e de medo real pra quem tá assistindo naquela época, sabe? Sim. É uma coisa muito assim. Será que os computadores fazem isso mesmo? Em especial. Sabe assim? Sim, em especial porque deixa a gente vê dúvida. Qual é o lado oposto da moeda nesse episódio? São justamente os militares, né? A gente tem um cara da Marinha, que a gente tem que lembrar que se tem uma coisa que a coroa se orgulha, é a Marinha. A Royal Navy, a Marinha Britânica, nossa! é a menina dos olhos da coroa, Pra cara. caramba. E do Reino Unido como um todo, né, cara? E a gente tem, não só isso, tem os militares a também. Força Militar, que claro, né, em caso de guerra é isso que tem que chamar, são os militares. Pois é, e aí a gente vê que essas forças se juntam ao doutor, ele tem lá o plano os eletromagnéticos e tal, e eles conseguem fazer um cerco pra uma War Machine. Se não fosse os militares, não ia ter jeito. Não, talvez o doutor até conseguisse, mas demoraria muito mais. E você vê que tem uma hora, isso é muito maneiro, que ele junta assim com o cara lá que é o chefão, e fala assim, não, pega o mapa aí, vamos ver aqui, ó. Faz o seguinte, faz um cerco aqui, faz o cerco ele na rua tal. Ele desenha, né? Ele faz ali. E ele fala os locais, que é o que você tava falando, né? Da proximidade. Na rua X, na rua Y, bababá. Aí ele fala, ó, passa a corda aqui, faz não sei o que, a gente vai pegar ele nesse cerco aqui. Cara. E você vê que tem essa máquina que eles pegam, ela tá wrecking havoc na cidade, tá né? dando rolê já. Não, ela tá matando geral. Tá. E aí, ela tá descendo assim deslizandinha, né? uma ladeirinha, né? Já desfez uma porrada de merda. Já. E aí ela para meio que num cu-de-saque assim, e ela é fechada nessas cordas ali, que tem essa coisa eles fazem um Uri, né, pra ela vir. Isso. Pra eles conseguirem prender. E aí o doutor dá um sinal, o cara liga, as coisas eletromagnéticas começam a ativar ali, o doutor simplesmente vai e ele manualmente vai e desliga ela. E é o doutor que faz isso. Não é força militar, não é nenhum soldado. Mas é com a ajuda deles, né? Você vê que é uma ação conjunta. Mas é legal ver ele no meio no centro da ação, E aí você vê que o doutor, na hora ele já toma a rédea e fala o seguinte, porque eles vão destruir. Ele falou, não, a gente vai usar ela. Eu vou reprogramar ela. Olha que inteligente. E aí o cara até fala, é como se você tivesse dado uma nova personalidade pra ela. Aí ele fala, sim, agora a gente vai usar ela pra poder vencer, porque isso já é no último episódio, então assim, o tempo tá acabando. Aí ele fala, mas... Tem que resolver, gente! O que a gente vai fazer agora? Ele falou, não, ó, eu reprogramei ela, eu dei uma nova motivação pra ela. Isso. E agora o que ela vai fazer? Ela vai lá no prédio do correio, lá aquele, né, o prédio que inclusive... Na torre, né? Eu não sou nenhum engenheiro, tá? Mas eu acho que o design desse... Eu tenho um pouquinho de design de mim, né? Não é esse mesmo tipo de design, mas enfim...
o visual dessa torre é muito estranho. É esquisito, né? É muito esquisito, É mas feinha, enfim, né? é bem feinha. É feinha, né? Ele fala, vai voltar lá pra torre feinha lá que tá o Moisés e o Votan, e ela vai destruir o Votan. Isso. Ela vai destruir o próprio mestre. A gente vai Porque ela virar não o feitiço contra o É, feiticeiro. porque o Votan não vai hipnotizar a máquina. Não tem como, Entendeu? né? Exatamente. Lembrando aí que o Votan tentou hipnotizar o doutor, que ele Sim, liga pro doutor também. sim. Aí quando o doutor atende, ele fica, minha cabeça, não sei o quê, mas não funciona. É, ele fica um pouco tonto, um pouco desequilibrado ali, mas tá tudo bem. É. Então ele não é afetado, Lembrando- talvez por conta de ser um alienígena, né? Por condição do seu tempo, era o que eu ia falar. Lembrando que não tinha esse conceito, não tinha Senhor do Tempo ainda nessa época. Mas não ele tinha- já era o alienígena. Ele já era, Então, né? Ele já era o Senhor do Tempo, A gente óbvio, supõe só que não ele sabia tem o nome. uma resistência maior. Não, né? ele tem poderes psíquicos, né? Você vê que ele hipnotiza. Exato. você vê- Então, assim, ele teria alguma resistência a isso que um humano normal não tem. Eu acho que sim. O fato dele, sei lá, saber tirar a Doldo da hipnose já dá uma resistência Não, maior, porque ele Em conhece o retrospecto, processo. é porque ele é um Senhor do Tempo ele é o Senhor do e Tempo. óbvio que isso não ia pegar ele tão fácil, mas enfim. Aham, exatamente. E aí, a resolução é bem simples, né? A máquina, né? A War Machine ali do doutor vai seguindo, né, pelo caminho, que é inclusive a cena que a gente vê que o cenário atrás é um plano, ela tá em outro, super bem feito. Muito legal. É muito legal, Ela gente. invade o prédio e ela entra num quebra-pau porque o Votan mesmo, ele não tem força. Ele é só a mente. Ele é só uma máquina. Né? Porque, tipo, ele não é como se ele fosse... É uma máquina, inclusive, fixa. Crescer braços. Não. Ele é um computadorzão. Fixo. E aí a War Machine vai lá e explode ele e acabou. Acabou. É isso, matou o isso. problema. E na hora que Você vê como é simples? É muito legal isso, Sim, né? na hora que Votan Eu é acho destruído, todos os humanos que estavam sob o controle dela voltam ao normal. Voltam a Você vê si. que o cara, né, Muito tanto bacana. o Bradley quanto o Moisés, na hora eles... Opa, o que aconteceu? Onde é que eu tô? Eles não Onde lembram. É que eu tô? Será que eu tô em O Cachoeirinha? que tá Né? acontecendo, né? Mas o que é isso, né? Então é muito legal. De novo, plot simples, né? Não tem segredo. Você tá acompanhando a história. O que precisa fazer? Precisa destruir a máquina. A gente tem que dar o doutor vai ter que dar um jeito de desativar o Wotan, seja lá como ele vai fazer isso, né? A gente não sabe. E é legal ele o usar fato a dele própria usar War Machine. É maneiro. Pô, maneiro, é bem cara, legal. isso eu achei, assim, fantástico Sim. e É que maravilhoso. poderia ser qualquer outra coisa, mas o fato dele usar a máquina pra ele é maneiro. Muito bacana. Ele se despede, na verdade, né, de Ben e Polly ali. Porque assim, ele Neste momento, quando o né, primeiro da destruição. acaba, né, tem ali ainda uma cena dele falando com os caras, tudo É. mais, mas o fim real mesmo é ele na frente da tarde, né, esperando a dor. esperando a dor do impaciente. Não e aí, chega a dor. Pois é, aí tá passando Ben e Polly, né, que já estão juntos, né, e ele fala, você espera aqui, não sei o quê, devia te dar tchau. O que você tá esperando? Ele falou, tô esperando a Dodo, essa menina não chega, eu vou perder... Vai dar minha hora, eu vou meu! acabar indo embora sem ela. Por onde? Ele, pro aeroporto. Tipo, ele joga Pode crer, ele eles fala do jogam um verde, aeroporto. assim. Aí, tá bom. Aí ele, mas cadê essa menina que não aparece? Aí a Polly que manda, né, que a gente tinha falado, virou garoto de recado, que ela fala, o fulano de tal falou que ela tá lá com a mulher dele no campo e que ela falou que ela quer ficar por aqui mesmo, porque esse é o lugar que ela ama de verdade, mas ela mandou o amor dela. Ela falou que gostou muito de viajar com você, mas ela vai ficar por aqui. E o doutor pistola, né? Ele fala, porra, não gostou. que ingrata, né? É assim que se me retribui? Então é assim? Eu te levo pra viajar no tempo e no espaço, faz isso? Aí o Ben. Por onde? Quê? Não, nada, ó. Não. Inclusive, satisfação, viu? Aquele abraço, vai embora. Beijos e tchau. Beijo, me liga. Entra na tarde. Não, ele espera eles irem embora, aí ele tira a plaquinha e entra na tarde. Só qual é o lance? O Ben, Eles estão olhando ainda. Eles estão perto ainda, né? Aí a Polly olha assim e fala, ué, mas ele entrou aí dentro? O que ele tá fazendo aí Ele entrou dentro? nessa cabine policial, nada a ver, né? Nada a ver. Não, aí ela até destaca, não, peraí, mas o fato dele entrar não é só isso. Ele Né? tem a chave desse troço. E aí o Ben lembra, falando em chave, eu tô com uma chave que ele me deu. Olha lá. Que acabou ficando comigo, né? No essa meio chave. da confusão o doutor esqueceu. É melhor ela devolver pra ele. Aí eles voltam, o doutor da tarde já tá lá dentro, a porta tá fechada, ela fala, putz, fechou. Aí e aí ela realiza, fala, tem a chave. A gente tem a chave, vamos entrar. E aí é literalmente isso, eles viram... Eles destrancam. O Ben ainda fala assim, Polly, pelo amor de Deus, a gente tá com hora. Né? Eles iam fazer outra coisa. Eles né? iam viajar, né? Aí sei lá. Ele fala assim, a gente tem só uns minutos. Ela fala, não, tudo bem, a gente vai só entrar pra entregar pra ele. Ela vira a chave, eles entram e a tarde sai. Parecido um pouquinho com o que acontece com o Steve. Não, com o Steve, né? Steve também. Porque e Bárbara são sequestrados, né? O Steve não, ele entra na horinha que a tarde decola. Que é o que acontece. Eles viram a chave e entram e a tarde some. O Ian e Bárbara no sentido de que é super acidental.
É tipo assim, sim. nossa, entramos, eita! Eita, porra! É uma nave que... É uma poder, que porra sim. é essa, né? A gente vai ver essas reações, a gente vai ver essas reações já no Smugglers. A gente ainda não viu, só apareceu eles entrando, decolou a Tardes, beijo e sobe os créditos. Acabou o episódio, exatamente. Então, assim, pronto, novos companions pro doutor, né? Sim, Os uma últimos coisa do maneira, primeiro. você falou de, sobe os créditos. Os 3 créditos, a gente tem 4 créditos, né? Isso é episódio 1, 2, 3 e 4. Episódios. Os 3 primeiros, tinha todo mundo acreditado, e a última pessoa a ser acreditado era o Votan. Era assim, tipo, o Ian Hartnell como Dr. Who. Legal pra caramba isso. A Anneke Wills como Polly, e Votan. Muito não legal. Tem fulano como voz, não. E Votan. Muito foda, hein? E já nesse último Eu não, porque adorei. acabou, não tem mais Votan, então ele nem aparece. Mas eu muito achei maneiro. muito legal. Esse episódio ele tem uns detalhinhos. Você vê que no final do primeiro, quando acaba, né, que sobe os créditos, o símbolo de Votan continua na tela. Não, é muito legal. É muito legal. É muito bacana. Gente, esse episódio... Gente, nossa, eu tô muito impactada. Tá, não, a gente porque fica. é muito muito legal. maneiro, é muito Gente, maneiro. não tem o que falar. Tem curiosidade? Tem desse um episódio? monte de curiosidade. Então manda ver. Você sabe que a galera que escuta o da BRCast, que acompanha esse podcast com a gente, eles ficam esperando o momento das curiosidades, né? Olha só que legal, a galera gente. manda no Twitter e tal, posso esperar pra chegar esse episódio pra saber as curiosidades que a TV vai falar. Então, vamos direto aí entrega pras pro povo. curiosidades do arco que teria se chamado The Computers. Dr. Who e os computadores. Sim, esse era pra ser o nome desse E arco. os computadores. Os computadores, e não as máquinas de guerra. Aí eles devem ter pensado Porque assim... são computadores e não máquinas de guerra, Na é verdade. Não, aí eles devem ter pensado assim, mas só tem um computador, né? Mas, mas também só tem uma máquina de guerra que a gente vai dizer que são 11, então foda-se, né? Mas, pô, né? Faz toda a diferença, né? Não, mas qual é? Fala aí. Tá, vamos lá. Outras curiosidades legais, né? Como eu falei aí no começo, a Polly, o sobrenome dela é Wright, mas isso não é falado nunca, né? Na TV. É tipo a Vicky, né? A gente só que é Vicky Pallister depois. Por conta aí Do universo expandido. das mídias fora de tela. Da tela. Como eu falei, né? Apenas uma War Machine foi construída e eles iam trocando os numerinhos. Tipo, que cena é essa? Essa é o 9 que tá lá. Aí vai, bota o 9. Aí esse aqui é o 3. Aí bota, não é muito troca distante. o número. Não é muito distante o que aconteceu com os Daleks, né? Eles tinham 3, 4 props e, na verdade, era um exército inteiro, né? Mas não, era só 3 ou 4 Daleks, então é muito engraçado. Essa é a primeira história de Doctor Who que ele tem a ajuda dos militares. E vai virar uma tendência. A gente vê que com a entrada do segundo doutor, isso se torna um pouco mais recorrente, muito tanto que a gente vê a entrada da Unity. Né? A gente vai ter ali o Web of Fear com a Unity, a gente vai ter a Abominable Snowman com a Unity, e quando chegar o terceiro doutor, a gente vai ter a Unity, né? Rodando pra sempre. Então, e começou aqui. Eu acho que eles viram que deu muito certo. Eu acho que eles viram que, muito legal. Que funciona. Funciona, né? Você vê, quando você coloca o doutor na Terra, é legal ter a ajuda até, gente, é uma questão até de patriotismo mesmo, sabe? Tipo, a gente tá promovendo a Inglaterra. Doctor Who é um símbolo cultural britânico. E é legal você falar isso, porque depois, quando entra a Unity, passa essa ideia de que Doctor Who não é só da Inglaterra. É do mundo, porque a Unity hoje em dia já mudou um pouquinho, mas era United Nation Intelligent Task Force. Né? Essa é a primeira história que não tem nenhuma cena dentro da TARDIS. É verdade, a gente não vê a TARDIS. Não tem TARDIS. É verdade. Não usaram tantos outros cenários nessa história que, assim, a TARDIS só aparece como polícia. A primeira cabine de polícia. É a primeira que não aparece superior? Não aparece o interior da TARDIS em nenhum momento. Não, eu sei que não aparece, mas é a primeira vez que isso acontece, que esse evento... é a primeira vez em Doctor Who que não tem nenhuma cena dentro da TARDIS. Bacana, não tinha me ligado. Então, é muito legal. Que mais? Esse arco, né, ele acabou no dia 16 de julho de 66 e foi durante as filmagens desse arco que o Innes Lloyd recebeu a permissão lá dos chefões da BBC de trocar o William Hartnell. Foi então nesse, né? Foi tipo assim, tá bom, você pode trocar o William Hartnell. Você pode colocar outro ator no lugar. Isso aconteceu durante as filmagens desse Sidney arco. Newman chegou pra ele e falou, Lloyd... Não, Sidney Newman está 100% envolvido. A gente conversou aqui, não tá dando, ele já tá dando muito problema, tira. Não, ele está 1000% envolvido. A gente vê, inclusive, isso no Adventure Space and Time, né? Que é muito legal. A Jack Lane, que é a Dodo, né? Isso felizmente saiu, foi triste. E o próprio Innes Lloyd
percebeu que era uma situação muito chata pra atriz, né? Sim. E ele escreveu uma carta do próprio punho pedindo desculpas pra ela, dizendo que ela havia sido vítima das circunstâncias. Como quem quer dizer, foi mal, a audiência tá baixa, eu tenho que colocar alguém que seja mais, que tenha mais apelo. Não é nada pessoal, são só negócios. Isso, exatamente. Depois de um tempo, ela desistiu da carreira de atuação, ela parou de ser atriz. Ela virou secretária do vice-cônsul australiano em Paris. Depois ela abriu uma loja de antiguidades em Londres. Antiques. Ela fez várias coisas. Depois ela virou agente de atores e dubladores. E entre eles, aquele moço que a gente já conhece. Aquele do cabelão. Cabelão. Dentão. Que come Jelly Baby. Jelly Babies. Quarto doutor, Tom Baker. Sim, então, ela saiu da atuação. Isso é um trend que vai rolar em Doctor Who, né? De antigas companions virando agentes de futuros doutores, né? Com certeza. A gente vai ver isso acontecendo. Com certeza. Outra pessoa que é creditada ali no finalzinho é o que... Não, além do Otan, que é muito legal, né? É o tal do Kit Pedler, né? A ideia de Kit Pedler. Sim, isso é maneiro. Essa é a primeira vez que acontece, ideia de... E, na verdade, Kit Pedler era ninguém menos que o Dr. Christopher Pedler. Ele era um cientista real oficial. Olha aí, cientista mesmo, né? E ele era o Scientific Advisor da série. Ele era amigo ali da galera. Ele era o verdadeiro doutor da série. Era tipo assim... O que tá rolando na ciência, o Dr. Christopher? O que a gente pode fazer que não é uma maluquice do caralho, é só uma maluquicezinha? Isso. Aí ele ia lá, fazia consultoria, falava, vocês podem fazer uma história assim, assim, assim e tal. Fala aí dos computadores. E essa ideia foi baseada no negócio que ele falou, olha, isso aqui é uma tendência, tá rolando, bababá. Na verdade ele falou assim, vocês podem usar. Ele falou assim, olha... Dou mais uns 10 anos só pra fuder tudo. Já faz logo. Melhor. As máquinas vão tomar conta. Adianta o barco aí, já pode falar que eles vão dominar agora. Muito bom. Ele errou por uns anos. Às vezes fala, daqui a uns 50 vai rolar, né? Tipo... Mesmo assim, ele tá atrasado que já bateu 50. Mas verdade. Bom, sobre a troca de companions, né? A gente viu aí que a Jack Lane recebeu uma cartinha. Foi saída, né? Foi saída. E a gente sabe que no arco anterior o Steven saiu, né? Sim. E quando ele saiu... Os produtores já estavam ali pensando em fazer um companion novo que se chamaria Rich, de Richard. Uhum. Ele seria conhecido como Rich. Eventualmente, esse personagem se transformou no Ben. Sim. Então, assim, sempre houveram planos de colocar um cara e uma mulher. Isso é meio tendência aí nessa época. É porque, assim, da mesma um forma... homem e uma mulher. Sim, da Tem mesma forma bastante, que hoje né? em dia... hoje em dia não, né? Porque a gente tem uma Hoje já família, mudou, né? Mas por muito tempo a gente teve esse padrão de o doutor com uma menina. Na maioria agressiva das vezes mais jovem. Isso. Né? Naquela época, o que vendia bem era um casal. Um menino e uma menina, um homem e uma mulher. Sim, E assim, podia ser do passado, do futuro, de outro planeta. Na série clássica a gente tava ali. Era legal, tava né? feliz e não sabia, que né? Que delícia, cara. É mesmo. Se bem que nesse caso são duas pessoas contemporâneas, né? Apesar de tudo. Olha só que interessante. Outro ator que fez audition pra ser o Ben Jackson é aquele menino Fraser Hines. Eu não sei quem é, não. Não conhece? Não conheço, não. Então... É o menino que vai, inclusive, ele contracenar com o Ben, né, cara? Exatamente. O Fraser, ele entra aí fazendo o Jamie já no comecinho do segundo próximo. doutor, né? Ele não já tá tão próximo longe. de entrar. E uma atriz que fez audition pra Polly foi a Deborah Watling. Que é a Vitória, né? Sim. Que vai entrar também mais pra frente. Com o segundo doutor. Com o segundo doutor. Só que ela não passou nessa audição porque ela era muito jovem. E eles queriam a Polly mais velha. Mulher mais velha, sim. Então realmente não tinha como, né? Mas relaxa que eles entram ainda, tiram um dinheirinho do contribuinte. Opa, com certeza. O Jamie, então, vai ficar... Caraca, o Jamie vai ser muito legal, que ele vai ficar tudo, praticamente. O Jamie, ele fica bastante tempo. Não. Ele não fica bastante tempo. Ele fica toda a jornada do segundo doutor. Toda a jornada. Ele demora uns arquinhos só, entra e não sai nunca mais. E depois, e o anúncio deles foi feito em 23 de junho. Então, né, o público já tava sabendo. Inclusive, isso também tem em Adventure Space Time, né? Que o Hartnell tá ali, tá de saco cheio já. Já tá de saco cheio ali. Ele não é que ele não gostava deles, ele só não tinha uma relação mais com as pessoas, sabe quando você trabalha num lugar e a sua equipe vai indo pros outros lugares e você vai ficando? E ele foi ficando. Meu Deus, como a vida é irônica que eu tô passando por isso, mas enfim. Não é verdade? Então, assim, pra ele já não fazia mais sentido aquelas pessoas. Eu virei William Hart, não onde eu trabalho. Exatamente. E como a gente falou aí, a Neck Wills, a Polly, Sim. é casada com ninguém menos que o Michael Goff,
que é o nosso querido amigo Artesão Celestial, O Sacha ou Alfred Tarnega. do Batman dos anos 90. Isso, eles já eram casados. O lance é que ele chegou em casa falando... Querida, Amei trabalhar no Dr. Who. Ela, nossa, que legal. Também e ela quero. foi lá. Ele incentivou ela a fazer o teste. Que maneiro. E ela foi lá e topou. E ela falou numa entrevista, até mais recente, porque ela já é velhinha e tudo, né? ela é muito senhorinha. Já é uma senhora, ela infelizmente perdeu aquela beleza maravilhosa da juventude. mas ela é uma velhinha de 70 Mas ela é cacetada, super simpática, né? E ela falou que ela sabia que ela ia ganhar a audição, porque todo mundo adorava ela na BBC. Tipo, É porque ela tinha feito Avengers já. ela já, ela já era grandinha, ela já tinha sido modelo, ela já tinha feito várias coisas. E assim, ela falou que eu sabia que eu ia ganhar o papel. Olha aí. Eu- Humildade pra o pessoal quê, né? Não, é que a BBC já tava em cima dela. Aham. Já tava muito Já tava assim. querendo dar um papel pra ela, né? Entendi. Já estavam querendo abocanhar ela pra alguma coisa ali do departamento de drama e conseguiram, né? Tipo, ela foi muito confiante. Sim. Fazer o teste, conseguiu e arrasou. E brilhou muito, não é verdade? Sim. Vai ver Dois Doutores. É a primeira companion que vê Dois Que Doutores. troca do É. Ela tá lá na troca do doutor. Sim. Isso é super importante. Não, e ela convive com Dois Doutores, né? Pois Assim, é. claro, né? Depois a gente vai ver que, tudo bem, a Susan vai ver um monte, o Jamie Não, vai mas ver em um monte. tela, né? Mas em tela, não, assim, realmente ali na passagem, ela é a primeira. Ela e o Ben são Ben os são primeiros, É. né? Vamos falar aí sobre a Dodo e o futuro O dela. futuro. Porque, na verdade, ela tem futuros diferentes. Isso entra naquele lance, né? Gente. Quando a série para, né? Quando ela entra em ato, começa a criar-se muitas coisas, né? Não só em ato, E né? vários no autores no momento cuidam, em que né? No momento que a personagem sai da série, ela entra aí, né, na saraiva de universo expandido que Universo tinha nessa expandido. época. Depois Bem de um tempo atrás. começou a ter. É. Mas então aí acaba que a personagem morre num livro, e no outro ela não morre, e aí sai uma revista que fala uma coisa. É uma loucura. bagunça. E a Dodo, ela é muito vítima de fofocas que são infundadas. Aham. Então venho aqui defender a Dodo Chaplin. Sim, denúncia. Denúncia! Tá. Primeiro, o livro Who Killed Kennedy? Quem matou Kennedy? Que já é uma baita referência à própria série, né? Sim, Porque a gente série na estreia. Né? Exatamente. Neste livro, conta que, por conta do Voltan, evento, sim. ali, ela teve problemas psiquiátricos reais, tipo, rolou sequelas Sim. depois Aí desses é eventos, né? E depois o mestre encontra ela, porque ela é associada do doutor, Sim. ela é interrogada por ele. Aí, depois ele larga ela na rua. Ela se apaixona por um jornalista chamado James Stevens, que está investigando a Unity. Então, isso já é bem mais Sim. pra frente, né? É. Um homem da Unity chamado Francis Cleary mata a Dodo ao ser controlado pelo mestre. Então, esse cara está sendo controlado pelo mestre, ele mata a Dodo, ele assassina a Dodo. O doutor vai no funeral dela e fica implícito que esse doutor é o sétimo. Aham. É o sétimo doutor. E aí, depois, tudo isso é reescrito e a Dodo é salva por uma versão futura do Stevens, que usou um anel do tempo pra impedir a morte dela. Tá. Olha Roteiro. a confusão. É. Então Custava ela dar um morre... final feliz? Não, ela morre e depois desmorre. Desmorre. Esse é o Tá. final número 1. Número 2. Tá tudo bem, não teve sexo com ela, não foi pega pelo Mentira. mestre, não aconteceu nada. Ela virou secretária e sempre ficou sonhando com as viagens da Tardes. Ai, como eu queria ter continuado viajando com o doutor. Um dia ela tá na rua, ela esbarra numa mulher e a mulher sai correndo, ela pega o diário e quem era a mulher? Sarah Jane. Olha aí, Sarah Jane. Esse é o segundo final da Dodo. Tem outro livro chamado The Man in the Velvet Mask. Tá, o Homem na Máscara de Veludo. E aí é o seguinte, neste livro, ela contrai um vírus chamado Minsky. É um vírus alienígena. Putz, eu tô ligado. Isso é muito escroto. É um vírus alienígena que, dentro da história, ele é contraído por água ou comida contaminada. Só que aí, papo vai, papo vem, Parecia que era uma referência a uma coisa que existe na vida real. sífilis. Exatamente. E aí, a Dodo morreu de sífilis, gente. Primeiro que ela nem morre, ela só contraiu o vírus, mas ela ficou bem depois, sabe? Ela não morreu é daqui. foda. E, na verdade, assim, a BBC em nenhum momento bateu a martelo e falou, o final da Dodo é esse. Tipo, nunca teve. Posso escolher o segundo, que é o mais bonitinho? Vamos escolher Ok, o segundo. O segundo mais bonitinho é isso, gente. No nosso coração é o segundo, enfim. Porque não adianta, né? Muitos livros vão sendo escritos, vários autores veja, diferentes. Hoje em dia Então já- vai ficar difícil, né? Hoje em dia isso já não acontece mais. Não. Tá? Tipo, o canon ele já tem um controle, um rigor maior mesmo, né, Sim, cara? um rigor Mas a gente tá falando mais. de uma época que
era meio de qualquer jeito. Tanto que a gente vê que tem livros aí, livros bons e até... não é só ela, não. Tem vários personagens que estão com um final sim. esquisito. Livros bons até que são desconsiderados depois, são descanonizados. Porque eles contradizem as versões que Sim. são estabelecidas. Ou, por exemplo, histórias boas que acabam... Porque assim, saem e aí depois desfazem a história porque ela ia matar a série. Por exemplo, a gente tem ali a história onde o sétimo doutor morre. Né? Aí a Ace fica sozinha. Então, assim, uma porra de final desse matava a série. Então, ó, beleza, a história vira existiu. Legends. Vira não canon. Vira não entendeu? Acabou. Fica lá e... se quiser coisa... ler, não quiser não ler também. Não, eu acho assim, vale ler, sabe? Eu sou meio contra esse negócio. Não é canon, eu não vou ler. Não, lê, bicho. Não, enjoy the eu ride. gosto de tudo. Tipo, lê, vê, às vezes a história é maneira. É legal pra saber. Sim, também. a história é maneira, mas essa história não tá na continuidade de eventos que você tá assistindo na série hoje. Isso, exatamente. Entendeu? Mas hoje em dia vocês já podem ir mais tranquilos, porque o universo expandido ele já tem mais... Já tem todo um critério de avaliação. Você vê que, por exemplo, eles a são Big mais Finish, cuidadosos. ela toma muito cuidado pra não desmentir nada. A Big Finish, ela faz o melhor trabalho, eu acho, em continuidade. Sim. Ah, não, você vê os quadrinhos dos quadrinhos da Titan também. Ah, a Titan também. Os livros atuais também. Você vê que tem, por exemplo, aquele Mystic Chronicles, ele ajuda, ele é quase um guia pra você entender a cronologia do mestre. Então, muito assim, bacana. Esses que um dia já atrapalharam um pouco, porque cada um era escrito de um jeito, hoje em dia eles são objetos de auxílio mesmo. Eu também acho. E eu acho que agora a BBC tá prestando mais atenção. Ah, sim, então, sim. Infelizmente não temos um fechamento real da Doldo. Mas acabamos de escolher que é o segundo em que ela acha o pronto. caderninho da Sarah Jane. No nosso coração é isso. É isso. O que também está no nosso coração e é uma coisa que escolhemos aqui é sempre dar a nota pro arco. Então, Thaís, por favor, dê sua nota de Hartnell ao Whittaker para o finale da terceira temporada da série clássica com esse arco The War Machines. Qual a sua nota? Decidi dar um Matt Smith. 11, olha aí, que maneiro. Não achei que ia ser tanto, porque, cara, eu não esperava tanto desse arco mesmo. É engraçado porque, assim, geralmente, você lê, eu, pelo menos quando eu vou pesquisar, né, eu leio a história ali do episódio, mas você nunca sabe o que vai aparecer em tela. E essa sim. é a maior... surpresa, eu acho. Porque é muito gostoso você ver execuções bem feitas. Entendeu? Às vezes você lê uma história e, legal, a história é bacana. Mas a execução vem e você fala, gente, mas é muito legal, entendeu? Sim. Às vezes a história nem é tudo isso. Às vezes eu esqueço disso. Você é a primeira vez que você tá vendo esses arcos. É a primeira vez né, que eu tô vendo. Então, assim, pra mim foi impressionante. Assim, foi muito melhor do que eu esperava. É muito bom mesmo. Foi o melhor... É um padrão mais elevado do que tava rolando arcos atrás. Agora, sim. o penúltimo, Sim. o antepenúltimo, assim, subiu demais a qualidade. Eu achei fabuloso, impressionante. E também, gente, por conta do fato de ser o final da terceira temporada, entrada de Companion, saída de Companion, tem uma... Não é um arco qualquer, né? Ele é um arco ele tem um especial, especial né? dele. Ele marca uma época. Então, eu acho que por conta disso ele tem uma importância um pouquinho mais pesada do que, por exemplo, os dois últimos que a gente revisou. Não que eles não sejam importantes. Veja. Eu gostei deles, tem aliás. O Gunfighters, você sabe O quão Gunfighters especial é ele é pra mim. ótimo. Mas sim, eu te entendo. Mas o War Machines, ele é importante no lore, no cânone da série. Tudo bem. Então, por conta disso, um Matt Smith justificado. E eu quero ver de você, Fred Pavão, sua nota pra esse arco maravilhoso. Engraçado, quando a gente começou a assistir, eu ainda lembrava de coisa ou outra. E eu já tinha visto, eu vim né? com uma nota meio que, até agora, até tipo 2 minutos atrás, vou dar mãozinha, vou dar um 10,5, vou dar um 10,5. Mas você começou a falar, eu comecei a lembrar do quão legal foi quando eu vi a primeira vez e quão legal foi as coisas que eu fui revendo aqui. Então eu vou dar um Matt Smith também. Mas eu dou assim mais porque... De novo, não é pelo plot, porque o plot ele não tem nada demais. Assim, é bacana, tá? Mas foi o que eu falei. É simples, é tipo, máquinas tomando conta. O doutor vai lá, pega uma máquina, vira ao contrário, faz ela ganhar do robô principal ali. Nada muito diferente do que ele faz agora na moderna, pois é, né? Não tá reinventando a roda, mas usa a roda muito bem. Eu acho que esse é o lance. E o que faz subir pontos, eu acho que eu poderia dar, sei lá, eu poderia dar um 10 pra esse episódio, pra esse arco, né? Mas ele ganharia um ponto a mais pra virar Matt Smith, né? Passar do mãozinha. Toda a questão da produção. Você vê o cuidado de, tem o title card diferente,
Isso é foda. Tem a brincadeirinha de botar o Votan creditado. É muito legal, né? Tem o símbolo dele aparecendo. Você vê que é uma coisa que... Lembra daquele episódio que a gente teve agora nas temporadas do Capaldi, que tinha aquele triângulo das múmias e tal? Exato. Entendeu? Que ficava aparecendo na tela. É muito aplicado. legal, né? É tipo isso, entendeu? Tipo isso. Você bota o símbolo aparecendo em cima dos créditos, você bota o cara... muito foda. O personagem acreditado como se fosse ele mesmo, você tem o Serial Card diferente, você tem essas tentativas de fazer coisa nova, tipo, beleza, eu preciso... São inovações, com certeza. Eu preciso criar um jeito de ter esse robô andando de uma cena mais dinâmica. Você vê que a gente tá falando de uma época que não tinha CGI, que não tinha nada disso. Era o quê? Era uma cena do ambiente passando em movimento atrás. Eles botaram a máquina ali, o robô na frente, e filmaram isso. É muito legal, né? Pra ter uma ideia de plano ali em paralaxe, sabe? É muito maneiro. Foda, é muito então, foda. Assim, aí só... Inovaram. E aí, revendo, meio que a minha nota deu uma subidinha e foi pro 11. Pra gente fechar aí com 11 de 13, que eu acho que, como é um finale, merece. Também acho. Ainda mais que a gente tem entrada de Companion, saída de Companion naquelas, mas saída de Companion. Aquela saidinha, né? E com isso... Daquele jeito, com isso... Chegamos ao final de mais esse review. Lembrando que essa semana a gente vai ter mais um review da série clássica. Na sexta-feira a gente tá de volta aí com Smugglers. O que faz a gente na outra sexta-feira já está revisando o 10th Planet. Ou seja, já estamos muito, muito próximo de nos despedirmos aí de William Hartnell como primeiro doutor. Eu já tô sofrendo. Preparem os corações, porque não vai ser fácil, porque nenhuma regeneração é fácil. Nenhuma regeneração é fácil, a gente sempre sofre. Exato. E, cara... Mesmo sabendo que o Troughton é maravilhoso, mas sofre. Então, mas esse é o problema maior. Nós amamos 2 doutores e aí, mas esse aqui, mas esse é legal também. Mas que saudade do anterior, né? Fica esse misto de emoções. Exato, mas calma que ainda faltam 2 arcos ainda e na sexta-feira a gente volta aí pra revisar mais um. Lembrando que se você assistiu The War Machines com a gente e veio revisar, ou se você ouviu o primeiro review e depois foi assistir, de qualquer forma, a sua opinião é sempre muito bem-vinda e muito importante. Então mande pra gente aí o seu parecer sobre o War Machine e o seu parecer sobre essa temporada como um todo, já que é um finale. Pra isso, você vai precisar do nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. E pro pessoal achar a gente aí nas redes sociais todas, Thaís. Facebook, Instagram, o Pássaro, Twitter, onde o pessoal acha a gente nas redes sociais. @Dr. Who Brasil. Sim, só procurar Dr. Who Brasil, a gente tá em todos os lugares, você vai ver nosso login. Vai lá, segue a gente se você não segue, isso é muito importante. Lembrando que Instagram está aí querendo chegar a 10 mil, estamos quase. É isso aí. Então vai lá se você não segue e compartilhe com seus amigos também. Outra coisa que a gente sempre indica você fazer, que é uma obrigatoriedade, se você é nosso ouvinte recorrente, não é verdade? Assinar a gente no seu feed de preferência, assina RSS, ou assinar ali no Google Podcast, ou no iTunes, ou no nosso querido amigo Spotify. Você vai lá, você segue, sempre que sai o podcast, ele chega pra você na hora, quentinho, com a capinha bonitinha. É verdade. Pra você compartilhar com os amigos e agregar mais gente, chamar mais gente para revisar a série clássica com a gente. A gente tá aí fechando, muito próximo de fechar toda uma era, cara. A primeira grande era do Doctor Who. Importante. Então não deixe de compartilhar com seus amigos isso, porque isso é você mostrando a história da ficção científica para eles, cara. É verdade. Porque Doctor Who é um marco. Porra, e você, como com fã, certeza. tem aí o dever de fazer esse marco chegar a mais lugares. Espalhem a palavra do Exatamente. Doutor. E do Dr. Brasil. Exatamente, cara. Leve a palavra aí pra gente crescer junto. Isso é muito importante. Seu compartilhamento, como eu sempre gosto de falar, vale ouro. Então, é isso. Sexta-feira a gente tá de volta, como eu já falei, com os Smugglers, a gente revisar aí mais um arco da série clássica. Foi bom estar com vocês aí, dando aquela dançada no inferno e combatendo máquinas. Até sexta-feira. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.